Mesmo agora, se você ousar olhar para eles, ficará com medo. Eu sou o Junior Dino e na análise de hoje falarei sobre a sombra e a escuridão. Você também cresceu vendo esse filme? Então assista esse vídeo inteiro porque tem curiosidades muito legais, incluindo a chocante história real que inspirou o filme. Se você gosta de filmes de monstros e de animais assassinos, se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vídeo contém pequenos spoilers. Em 1896, o engenheiro e coronel John Patterson é enviado ao Quênia para terminar uma ponte sobre o rio Tsavo. Além das doenças, o coronel descobre um novo problema que está atrasando a construção: ataques de leão. Com sua experiência em caça, ele rapidamente mata um leão e todos ficam contentes, mas os brutais ataques continuam e eles descobrem que, na verdade, os trabalhadores estão sendo atacados por dois leões que caçam em dupla. Com o número de mortes subindo, John recebe a ajuda de Charles, um caçador experiente com leões, mas os dois descobrem que esses dois animais não são apenas leões, e essa caçada pode ser a última de suas vidas. O roteirista William Goldman escreveu esse roteiro depois da sua primeira viagem à África, onde ouviu uma aterrorizante história sobre leões devoradores de homens. Os fatos ocorreram na construção da ponte em Tsavo a partir de 1898. Os trabalhadores da ferrovia eram frequentemente caçados e mortos por dois leões machos que estranhamente caçavam juntos. Eles tentaram afugentar os animais com cercas de espinhos e fazendo fogueiras à noite, mas os leões tinham uma inteligência assustadora. Eles pulavam as cercas e não tinham medo do fogo, e durante o sono arrastavam suas vítimas para fora e os devoravam ali mesmo. Para dar fim à matança, o coronel Patterson, que supervisionava a construção da ponte, resolveu caçar os leões. Após várias armadilhas que não deram certo, e depois de ficar dias de tocaia, conseguiu matar um deles e 20 dias depois matou o outro. Patterson escreveu o livro The Man-Eaters of Tsavo, que narra sua horrenda aventura com essas duas feras. No livro é estimado que esses leões tenham matado mais de 130 pessoas. O diretor Stephen Hawking conseguiu passar todo o horror dessa história real. É um filme cheio de suspense e tensão. Tem uma cena em que um trabalhador está olhando para a savana e vemos apenas o vulto do leão passando por ela. É de arrepiar. É mostrado as vítimas sendo arrastadas enquanto dormiam. Os ataques são bem filmados, brutais e violentos. O filme mostra o medo que esses leões causavam nos trabalhadores, que acreditavam que os animais eram demônios em forma de leões. A trilha sonora é fantástica e muito emocionante, tem várias músicas tradicionais africanas, a produção é muito bem feita, todos os figurinos e cenários. É surpreendente que esse filme tenha ficado tão bem feito, porque eles filmaram esse filme na África do Sul e o diretor disse que fazer esse filme foi um verdadeiro pesadelo. Eles enfrentaram diversos problemas como picadas de cobra, de escorpião, febre do carrapato, tempestades, pessoas sendo atingidas por raios, hipopótamos perseguindo pessoas na água, afogamentos e várias mortes de membros da tripulação. Outro obstáculo do diretor foi o Michael Douglas, que decidiu de última hora interpretar o Charles Hamilton. Esse caçador não existe na história real. O roteirista queria criar um personagem imponente apenas para ser morto pelos leões e fazer com que o Patterson parecesse mais corajoso. Mas o Michael Douglas, que também era o produtor do filme, cortou mais de 40 minutos filmados só para dar mais destaque ao Charles. O diretor disse que Michael estragou o personagem. Disse também que o filme ficou uma bagunça e que não teve nem coragem de assistir. Para mim, o Michael Douglas é o ponto negativo do filme, porque esse corte deixou muitas pontas soltas na história. Por exemplo, o número dos ataques vão aumentando sem mostrar essas mortes, e o Patterson constrói uma armadilha enorme do nada. O filme começa muito realista, com um clima sombrio, mostrando que o Patterson e os trabalhadores são pessoas comuns, diante de uma ameaça aterrorizante. E o Charles entra no meio da história e ele é um personagem muito caricato. Eu acho que isso dá uma quebrada no clima realista do filme. Mas uma coisa legal é que o Charles traz com ele guerreiros Maasai. O interessante é que eles são Maasais reais contratados para o filme. O Val Kilmer está muito bem como Patterson, ele é a alma do filme. Patterson começa como aquele cara sonhador que vai sendo transformado pelo medo. Na vida real ele não era engenheiro, mas isso ficou bem legal no filme, porque ele projeta armadilhas e as cenas de caça são bem tensas. A cena final onde ele bota fogo na savana e sai atirando para chamar o leão é perfeita. O clímax desse filme é um dos melhores que eu já vi. Na ideia original, um leão seria claro como a neve e o outro escuro como a noite, justificando o nome original do filme, O Fantasma e a Escuridão.
mas pelo jeito essa ideia acabou sendo abandonada. Inicialmente, o estúdio Stan Winston criou um leão animatrônico para ser usado no filme, mas ele só foi usado em uma cena. A produção optou por usar 2 leões treinados, chamados Bongo e Caesar. A cena dos leões pulando envelheceram mal, mas tem cenas muito impressionantes, como a assustadora cena do hospital e a fantástica luta final. Atualmente, os 2 leões reais estão empalhados e expostos em um museu em Chicago. O Coronel Peterson usou a pele dos leões como tapetes e depois vendeu eles ao museu por $5.000. Devido à deterioração da pele, os 2 estão muito menores do que eram quando vivos, que segundo Peterson mediam 3 metros de comprimento. Na realidade, os leões não tinham jubas. Isso é comum entre os leões dessa região. Essa característica pode estar ligada ao clima ou foi uma evolução para facilitar a caça nessa região espinhosa. Mas é claro que no filme eles têm jubas para serem mais ameaçadores. Os leões realmente tinham um covil para onde arrastavam os corpos, não era tão grande como no filme, mas realmente existiu. Os estudos atuais mostram que na verdade os leões mataram 35 pessoas, e a causa desse comportamento seria atribuída a algumas possibilidades: invasão do território dos leões, a peste bovina, que na época pode ter diminuído as presas naturais, ou uma doença que eles tinham nos dentes. Essa doença gerava muita dor, alta agressividade e os impedia de serem capazes de matar presas maiores. E por isso passaram a caçar seres humanos que eram mais lentos e mais fáceis de matar. Mas no filme eles são tratados quase como seres sobrenaturais que têm o prazer em matar. Eu gostei disso no filme, acho que se encaixou muito bem com a história real, onde realmente acreditavam que esses 2 leões eram espíritos de 2 feiticeiros que protestavam contra a vinda da Estrada de Ferro. Então, apesar do Michael Douglas, A Sombra e a Escuridão é um filme muito bem dirigido e produzido, a história é bem escrita, tem muito suspense e violência e causa arrepios até hoje. Qual a sua nota para A Sombra e a Escuridão e qual a sua cena favorita do filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você acha que os leões estavam mesmo possuídos ou eram apenas animais querendo se alimentar? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.